seminários, fazer seminário, como eu já fiz em outros lugares. E aí eu vou falar um pouco sobre o processo de biomineralização em algas, que é o processo que eu estudei, e os desdobramentos desses estudos para a inspiração de novos biomateriais. Então, antes de mais nada, a primeira coisa que eu gosto de fazer é sempre prestar um tributo aos meus mentores, meus supervisores, hoje são alguns colegas de trabalho. Eu entrei nessa parte de análise de biofísicas, microscópicas, por conta de uma iniciação científica que eu já fiz aqui no Jardim Botânico, então eu estou aqui há mais de 20 anos, aonde eu tive influências diretas de 3 pesquisadores, né? O primeiro é o professor Dr. Marcos Farina, que é professor titular lá da UFRJ, né? E ele é um cara que trabalha com biomineralização em diversos modelos, né? Então, ele é um cara simplesmente, para mim, um dos melhores microscopistas aí mundial, e ele é um cara que trabalhou em diversas frentes da biomineralização, principalmente com bactérias magnetotáticas, né? São bactérias que formam cristais que têm características magnéticas. E isso era na época, né, quando ele começou a trabalhar com isso, era importante também numa questão de vida fora da Terra, né? Então, o processo de biomineralização, se a gente conseguisse provar que alguns minerais que vieram, por exemplo, de rochas de fora do nosso planeta, que alguns desses minerais eles só podiam ser formados de forma por um organismo vivo, né? Isso é um indicativo de vida fora da Terra, né? Então, por conta disso, né, ele publicou esse trabalho em 1990, e eu cito esse trabalho porque em 1990 ele foi o brasileiro mais citado no mundo, né? Então, realmente é um cara que me influenciou diretamente. Os outros 2 são ou eram pesquisadores aqui do Jardim Botânico, o professor Gilberto Menezes Amado Filho, que infelizmente faleceu, mas ele montou uma estrutura gigantesca aqui no Jardim Botânico, né, um trabalho de biodiversidade, de conhecimento, né, de algas marinhas, de conhecimento da nossa costa, e o Dr. Leonardo Tavares Salgado, que hoje é diretor aqui do Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é especialista em biologia celular vegetal, e também é um cara que tem bolsa de produtividade do CNPq, enfim, já ganhou prêmios da Sociedade de Ficologia. Então, são caras que realmente me influenciaram muito, e a junção deles fez com o que eu sou mais ou menos hoje em termos de pesquisa, mas óbvio que você, a partir de um certo momento, você começa a se desgarrar um pouco das ideias dos seus mentores e tenta trilhar os seus próprios caminhos, e é o que eu estou tentando fazer agora, principalmente por conta de eu ter logrado êxito nesse concurso que teve no Jardim Botânico. E o que eu quero fazer, na verdade, é seguir essa linha de pesquisa, né? Uma linha de pesquisa focada inicialmente no processo de biomineralização, onde a gente vai ver aspectos básicos do processo, e também, no caso da inspiração e produção de biomateriais, né, materiais bioinspirados nesse tipo de processo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente como que é isso. E dentro desses dois assuntos, a gente tem a questão da utilização de técnicas microscópicas, né, para análise da organização micro e nanoestrutural. A gente tem questões de aspectos ecológicos, né? Então, essas algas, elas não só são importantes no caso de aplicações, né? Mas também no âmbito da ecologia marinha, também vou falar um pouquinho sobre isso. E no caso dos biomateriais e materiais bioinspirados, é a utilização da matriz orgânica, né? Depois a gente vai ver um pouco sobre o processo e a importância da matriz orgânica dessas algas e como a gente pode utilizar eles, né, em biomateriais e materiais bioinspirados. E também, no caso de materiais bioinspirados, o biomimetismo, né? Então, eu trabalhei um pouco com alguns modelos de biomimetismo, também fui influenciado por alguns locais que eu visitei ao longo da minha formação acadêmica, que eu vou falar para vocês ao longo do seminário. Então, falando rapidamente, né,
o processo de biomineralização ele é um processo em que organismos vivos eles formam minerais, ou eles influenciam na precipitação deles. Então, essa definição, a gente já tem uma questão do processo ele ser feito por organismos vivos, ou seja, a gente tem uma análise, um estudo que tem que ser feito, um estudo biológico, mas também tem a parte mineral, onde a gente vai ter estudos de química, física, geologia. Então, por isso que no caso da biomineralização, um assunto multidisciplinar que requer diversos especialistas em várias áreas. E, além disso, aqui a gente tem essa ideia do controle do processo, né? Então, eles têm um controle sobre essa formação, ou eles influenciam de alguma forma na produção de biominerais. Tá? Então, no caso, a gente tem a formação de materiais tipo composite, ou seja, é um compósito formado pela parte mineral e a parte orgânica. E aí, na biologia, a gente tem sempre essa pergunta, né? Por que um organismo ele vai envidar esforços e energia para fazer algum tipo de processo, para conseguir fazer algum tipo de biomineral? Por que ele teria esse intuito, né? Então, a gente sabe que durante a evolução das espécies foram formados biominerais que conferem uma série de vantagens, né? Então, a gente tem o osso, onde a gente tem força e integridade, a gente tem a proteção, como carapaças, a mobilidade também, é caso dos ossos, ou estruturas de raspagem de corte, e também as bactérias magnetotáticas, onde elas têm esses cristais magnéticos, que eles têm sensibilidade gravitacional e magnética, né? Então, no caso das bactérias magnetotáticas, você tem ali uma questão da orientação no campo gravitacional da Terra. Então, os biominerais eles são importantes em várias frentes para o organismo em si. Bom, então, quando começou, né, o processo, né, a primeira evidência do processo de biominerais ela data de 3,5 bilhões de anos atrás, em estromatólitos bacterianos, né? Então, os estromatólitos são estruturas que são formadas por camadas de cianobactérias. Hoje em dia a gente tem isso ainda, né? Essas relíquias. Então, a gente tem até, por exemplo, na Lagoa Salina de Araruama, a gente tem estromatólitos até hoje. E aí, há 540 milhões de anos, você teve aí um boom, né, de organismos formando biominerais, diferentes biominerais, né? Então, hoje, acredita-se que você tem cerca de 60, 70 diferentes biominerais. Acredita-se que 50% de todos eles são formados por cálcio, mas existem outros, a gente vai ver também. E aí tem essa questão, né, da evolutiva dos animais, né, onde você teve a transição dos animais para a terra firme, e essa transição ela foi acompanhada evolucionalmente pela produção de biominerais para sustentação e locomoção, né? Então, você vê que a partir de um certo momento da história geológica, você tem uma formação em massa de biominerais também por conta dessa questão da transição dos animais para a terra firme. E aqui a gente tem umas vantagens, né? Já falando em questões de caracterização física dos minerais orgânicos e os minerais inorgânicos, né? Então, os minerais orgânicos eles têm algumas vantagens, né? Por exemplo, uma alta tenacidade, eles conseguem dissipar melhor energia do que minerais inorgânicos. Você tem uma maior resistência, né? Tudo por conta também da inclusão da matriz orgânica dentro do biomineral, né? Então, ele é diferenciado por conta disso, e isso é uma coisa interessante que a gente pode levar como uma inspiração para produtos que podem ser produzidos nessa questão de materiais bioinspirados. E aí, a gente tem dois, vamos dizer assim, processos principais. A gente tem um processo induzido, onde a precipitação ela ocorre com o resultado de interações, propriedades químicas do organismo ou do soluto ao redor, né? Então, você não tem um arcabouço específico, uma matriz orgânica específica, né? Ou seja, ela é feita através, não é feita para aquele objetivo principal de formação de biominerais, é para uma outra questão.
e por conta disso, o organismo, nesse caso, ele não tem controle sobre a nucleação, nem a formação, nem o tamanho desses cristais. Então, é uma nucleação meio uma coisa aleatória, né? Um processo de biomineralização que ocorre ao acaso, por conta dessas propriedades químicas. E você tem o processo de biomineralização controlado, que ele pode ocorrer dentro da célula, né, onde você tem a vesículas que são jogadas para fora da célula, onde você tem um template para a formação de cristais. Você pode ter intercelular, né, essa mineralização entre as células, e você também pode ter a mineralização intracelular, ou seja, o cristal é formado dentro da célula e depois ele é jogado para fora para ser formado o template do cristal. Então, nos nossos estudos, o nosso primeiro modelo foi a alga Padina gymnosperma, ela é uma alga parda, tá? Então, nesse caso, ele é uma mineralização sem controle, então, não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, na folhinha, né, no talo dessa alga, você tem regiões branquinhas, que são as regiões onde você tem o carbonato de cálcio, e você tem regiões mais escuras, onde você não tem o carbonato de cálcio. E aí, a nossa hipótese é que isso era mediado pela superfície, né, das paredes celulares superficiais dessa alga, e por conta de diferenças entre moléculas que você tem na superfície, tinham regiões onde você tinha mineralização e outras não. Né? Então, a gente começou a fazer essa análise, né? Aqui a gente tem uma análise por microscopia eletrônica de varredura, aqui em cima, as primeiras imagens A e B, mostrando essas regiões mais claras, onde você tem o crescimento de carbonato de cálcio, e as regiões mais escuras, onde você não tem. E aí, primeiro, a gente foi ver qual é a formação da parede celular, quais são as moléculas que formam essa parede celular. Né? Então, a gente utilizou técnicas de microscopia confocal, né, marcações, mostrando a presença de polissacarídeos e também de compostos fenólicos na parede celular. Né? E aí, por microscopia eletrônica de transmissão, a gente fez uma imunomarcação com ouro coloidal e a gente viu a presença de compostos fenólicos na parede celular, que são essas imagens 5 e 6, e nos fisóides, que são organelas dentro da célula, que são essas imagens 7, a imagem 7, na verdade, e a imagem 8 também. Então, primeiramente a gente viu que existe, ou qual era a composição dessa parede. Depois a gente viu que essa parede, na verdade, ela era formada por alginatos e fulcanas sulfatadas, que são polissacarídeos carboxilados, né? E aí eles têm esses compostos fenólicos na parede celular. E aí essa ligação entre eles é uma ligação que ela é mediada por uma enzima, que enfim, aqui não preciso falar o nome dela, mas era interessante porque essa ligação entre os compostos fenólicos e os polissacarídeos faziam com que você tinha diferentes características mecânicas dessa parede celular. Né? Então, aí a gente foi fazer uma análise, né? A gente utilizou um tipo de microscopia que se chama microscopia de pinças óticas, né, que é comandado pelo professor Nathan Bessa, lá na FRJ, ele é físico. Né? Então, essa microscopia de pinças óticas, o princípio é razoavelmente simples, né? Você tem aí, você joga o laser pela lente objetiva e pelo outro lado do microscópio, esses lasers eles se encontram, e aí nesse encontro focalizado do laser você consegue trapear pequenas moléculas. Né? Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente utilizou algumas plastic beads, né? Algumas bolinhas de plástico, a gente jogou nas soluções com alginato mais compostos fenólicos e alginato ligado a compostos fenólicos. E aí, como é que é feita essa medida? Né? Essas beads de plástico, elas são trapeadas pelo laser, depois você desliga o laser, ela começa a andar com um movimento que é chamado de movimento browniano, depois você captura ela de novo com laser, ela é trapeada de novo. Né? Então, esse movimento browniano ele é calculado, e pelo cálculo dele a gente consegue chegar à viscosidade daquela solução. E a gente viu
que a solução com os alginatos ligados aos compostos fenólicos com essa enzima, você tem um decréscimo acentuado da viscosidade dessa solução, e isso tinha implicações relacionadas à parede celular dessas algas e o processo de biomineralização. Então, com isso, a gente começou a fazer essa caracterização da parede celular, né, dessas algas pardas, e aí a gente utilizou, nesse caso aqui, a microscopia confocal a laser, né? Com essa microscopia, a gente conseguiu, pela autofluorescência dos compostos fenólicos, né? Então, os compostos fenólicos que estão na parede, eles são autofluorescentes, a gente consegue ver eles por esse tipo de microscopia, e a gente mostrou que você tem uma diferença significativa em regiões da parede mineralizadas e não mineralizadas de compostos fenólicos. Então, as regiões não mineralizadas, elas tinham muito mais compostos fenólicos. E isso dava um indicativo que os compostos fenólicos, eles eram contra, né? Eles faziam com que você não tinha o crescimento de cristais. E aí, como é que era isso? Se você tem que ter um local de nucleação desses cristais, nesse caso, qual era o nucleador dos cristais? São os polissacarídeos, que são polissacarídeos aniônicos. Então, eles têm carga negativa, e aí você tem o cálcio, que é um cátion divalente com carga positiva, o cálcio começa a ligar nos polissacarídeos, fazer uma nucleação, e dali cresce o cristal. Então, se os compostos fenólicos estão ligados, tem mais compostos fenólicos ligados a esses polissacarídeos, você não tem a mineralização. Então, esse foi a nossa conclusão final. Nós corroboramos isso com experimentos que a gente chama de mineralização de novo, né? Então, a gente pegou pedaços dessa água com regiões mineralizadas e não mineralizadas, dissolveu os cristais, e aí fez uma remineralização. E aí a parte não mineralizada continuou sem mineralização de cristais, mas a parte mineralizada você teve o crescimento exponencial de cristais. Uma outra característica que a gente analisou nesse trabalho foi as microfibrilas de celulose da parede celular dessas algas por microscopia de força atômica. Não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de microscopia, mas a microscopia de força atômica, no caso, ela é uma ponta, essa ponta ela vai varrendo a sua amostra, só que essa ponta ela é super fina, né? Você tem de 3 a 4 átomos de silício nessa ponta, então você consegue ter resoluções em angstrom da topografia de superfície. E, além disso, você tem análises nanomecânicas desse material. Então, aqui a gente mostrou que a gente tinha diferenças relativas à espessura e à orientação dessas nanofibrilas nas duas regiões, e também diferenças de propriedades mecânicas, como a elasticidade, né? Então, uma parede mais dura, você tem mais a possibilidade de mineralização, enquanto uma parede mais mole, você tem menor chance de você ter locais de nucleação ativos para você poder crescer o seu mineral. E aí, com isso, a gente foi convidado para apresentar esse trabalho no Simpósio de Biomineralização Internacional, lá em Freiberg, na Alemanha, no Instituto de Física Experimental da Universidade de Freiberg. E aí foi bem interessante, porque eu aconselho quem tiver a oportunidade de poder expor o seu trabalho em congressos fora do país, com certeza deve fazer isso, porque eu fui exposto a diversas pesquisas que eu não tinha ideia que estavam se passando e que me deram várias das ideias que vieram a seguir, né? Uma dessas ideias vieram desses dois pesquisadores, que são a Lia Haddad e o Steve Weiner, que são pesquisadores do Weizmann Institute of Science em Israel, né? Então, lá eles trabalham também com algas, microalgas. Aqui, no caso, é um trabalho deles, por exemplo, com cocolitoforídeos, né? Esses cocolitoforídeos, eles têm um processo de biomineralização onde eles conseguem formar essas carapaças que estão aqui nessa imagem A, aqui embaixo, né? Que são carapaças muito específicas e que, se a gente conseguir
utilizar a matriz orgânica desse material para crescimento de cristais de forma ordenada, você consegue ter aplicações diversas, né? Então, se você pensar nisso, né, você começa a ter uma ideia de uma linha de pesquisa onde você vai fazer a caracterização de tecidos duros, né? Essa caracterização, você começa a trabalhar um processo de biomineralização, como que esse tecido duro é formado, como é que é a orientação dele, quais são os cristais que formam, e nisso você tem inspiração, onde você consegue utilizar isso para biomateriais ou materiais bioinspirados, né? Então, você aqui no caso, por exemplo, de dentes ou ossos, você tem remineralização da dentina, por exemplo, dos dentes, né? A utilização de diversos tipos de molécula para reparação de ossos, né? Então, você começa a ter esse tipo de ideia, né, que você pode utilizar o conhecimento do crescimento de biominerais, no meu caso de biominerais de algas, que era ainda naquela época muito incipiente, poucas pessoas trabalhavam com isso, e aí você começa a ter essas ideias baseadas no que você vê nesse tipo de congresso, né? Então, aqui eles trabalham principalmente com essa questão de materiais e aplicações de tecidos duros. Você tem a utilização também de crescimento controlado de algumas nanopartículas, por exemplo, de hidroxiapatita, que é feito de fosfato de cálcio, onde você consegue fazer alguns tipos de nanotubos ou nanofios, né, que é interessante também. Você tem trabalhos onde você tem também a produção de self-assembly monolayers, diversas questões de materiais bioinspirados, onde você vai sempre utilizando essa ideia de você observar na natureza, fazer a caracterização micro e nanoestrutural do processo, e daí você tem a inspiração para alguma aplicação, né? Falando de aplicações também no campo ecológico ou campo agrícola, né, que são campos grandes, né, no Brasil, que a gente tem que explorar, né? Você tem aí também a questão do processo de biomineralização sendo os seus modelos sendo aplicados em questões de transformações, por exemplo, de gás carbônico em carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio ele pode ser utilizado, por exemplo, em construções, por exemplo. A gente tem trabalhos falando sobre biocimento, né, um cimento que ele vem dessa captura do CO2, né? Então a gente tem, vamos dizer assim, aquela situação win-win, onde você ganha dos dois lados, né? Você tem a produção de biodiesel, suporte catalítico, biorremediação, você tem trabalhos com biomineralização de carbonato de cálcio, com tratamento de água, né, filtro de tratamento de água, tintas, diferentes tipos de tinta, cerâmicas, fertilizadores, enfim, uma série de locais onde você consegue aplicar esse tipo de conhecimento que você vai adquirindo do processo de biomineralização de organismos. Um outro ponto, né, que eu acabei ficou muito na minha memória foi a palestra desse cara, né, o David Cassalhos. Ele é lá dos Estados Unidos, é um cara fantástico. Ele usa também materiais de bioinspiração, né? Então aqui em cima, por exemplo, ele fez o estudo dos limpets, que são esses pequenos organismos que ficam raspando raspando rochas, né, para a procura de comida. E aí ele viu que esses dentes dos limpets, eles são todos feitos de uma forma que você poderia mimetizar isso, por exemplo, em brocas de exploração de petróleo, né, em outros tipos de brocas, né, em que você tem a estrutura, a orientação mineral ali, onde você pode usar como uma inspiração para esse tipo de material. Você tem também ele tem também trabalhos com teias de aranha e propriedades mecânicas de teia de aranha que podem ser utilizados para tecidos ou aviões. Você tem também o trabalho dele com esse lagostim. Esse lagostim ele é muito interessante, né? Ele tem essas patas que ele, para comer um siri, por exemplo, ele tem que dar uma paulada no siri. Essa paulada que ele dá no siri é uma paulada que já foi medida,
é equivalente à força de ser atingido por uma arma calibre 38, né? Então é uma coisa muito forte, e ele consegue quebrar a casca do siri, mas a sua carapaça ele nunca quebra. Então, inspirado nisso, o Cassalhos, por exemplo, ele começou a ver a orientação das fibrilas da matriz orgânica em relação a esse biomineral. E aí, ele, através dessa orientação, o que ele fez? Ele usou essa bioinspiração para a produção de coletes à prova de balas para o exército americano de Kevlar, né, em que, nesse caso, você tem a produção de coletes que acho que são 20 a 30 quilos mais leve, né, e conseguem aturar até tiros de algumas semi-metralhadoras, enfim. Então, isso para o exército americano, ou qualquer exército que seja, é uma coisa primordial, né? Então, são coisas que eu fui sendo influenciado, né? Dentro do laboratório dele você tem também materiais nanoestruturados, né? Questão de filtro de água, né? Questão de produção de baterias de lítio, né? Materiais catódicos. Então é interessante quem tiver curiosidade depois de entrar lá no site do laboratório dele. E aí, por conta disso, hoje a gente tem um trabalho onde a gente tenta fazer membranas de alginato, né? O alginato é um dos polissacarídeos da parede celular dessas algas pardas que a gente estudava, e essas membranas de alginato elas podem ser utilizadas para diversas aplicações, né? O alginato ele é uma molécula ela é uma molécula que ela não tem grande imunogenicidade, ou seja, o sistema imune do nosso corpo ele não reconhece o alginato como algo estranho, algo ruim que tem que ser destruído. Então ele pode ser utilizado em diversos campos da biomedicina, né, liberação controlada de medicamentos, na indústria alimentícia, cosmética, no meio ambiente. Então hoje a gente está produzindo, né, tentando produzir algumas membranas de alginato, e depois a gente começa a fazer alguns outros testes relacionados a isso, principalmente questões de imunogenicidade em culturas de célula e depois em outros modelos. Uma outra questão é que, não sei se vocês repararam, mas lá na figura da Padina, quando a gente vê o núcleo da célula dela, você tem todas aquelas vesículas pretas em volta. Aquelas vesículas pretas são as vesículas com os compostos fenólicos, que são feitos por cadeias de fluoroglucinol. E em relação ao ambiente onde essas algas elas estão, vamos dizer assim, o intuito da produção dos compostos fenólicos é exatamente a proteção do núcleo da célula contra a radiação ultravioleta, né? Então você tem estudos, a gente tem um estudo mostrando a capacidade de absorção de ultravioleta desse fluoroglucinol, né? Então uma outra coisa que um dia eu estou pensando em fazer também é analisar a caracterização desses fluoroglucinóis para a utilização dele, por exemplo, como filtro solar, né? Então você pode utilizar, né, já que ele tem essa capacidade de absorção de UVA, de UVB, né, como um filtro solar. Bom, até aquele momento a gente tinha trabalhado só com a Padina geminóspora, que é uma alga, como eu falei, tem um processo de biomineralização induzido. Então, nesse caso, a gente só conseguiria utilizar a matriz orgânica como um produto, um biomaterial, e não um produto bioinspirado, porque a gente não tem um controle desse crescimento dos cristais. E aí a gente começou a olhar outros organismos marinhos que tinham essa característica de produção de carbonato de cálcio, e o que chamou a atenção a gente foram as algas coralináceas, né, algas vermelhas, né? No caso, uma questão inicial de que essas algas coralináceas poderiam ser, vamos dizer assim, super distribuídas em toda a costa brasileira. Então seria interessante a gente ter um material que a gente conseguiria utilizar de alguma maneira no futuro,
né? Então, a gente começou a trabalhar com as algas coralináceas, né? Que são algas que são do filo Rhodophyta e elas têm aquela mineralização intercelular, que no caso é uma mineralização que tem um controle muito maior do que a mineralização extracelular da Padina gimnosperma. E aqui, só a título de curiosidade, a gente tem uma outra alga, que é a Limeda discoidia, que é uma alga verde, que também produz carbonato de cálcio, como agulhas de aragonita, bem parecido com Padina gimnosperma, e também não tem um controle sobre o processo. Então, a escolha mais óbvia seria as algas coralináceas. Elas são algas que têm uma ampla distribuição mundial, ocorrem desde os trópicos aos polos, são encontradas em profundidade de até 270 metros. Elas podem ocorrer em um substrato consolidado ou como nódulos de vida livre, que a gente chama de rodolitos, e eles podem apresentar articulações nas porções do talo. Então, essas algas, elas parecem pedra, né? Quando você olha para elas, elas têm um aspecto rosáceo para vermelho, mas você olha, a primeira impressão que você tem é que ela é uma pedra. Mas, na verdade, ali você tem muita vida, e ela é uma alga que ela mineraliza carbonato de cálcio nas paredes celulares, por isso ela tem esse aspecto pétreo. E aí a gente começou a ver o nosso grupo, né, liderado pelo professor Gilberto, que a gente tem uma costa brasileira que tem milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros de bancos de rodolito que vão desde a foz do Rio Amazonas até a ilha de Arvoredo, lá em Santa Catarina. Né? Então você tem aí um material vastíssimo para trabalhar, né? Elas estão em toda a costa brasileira, né? E aí a gente começou a fazer diversos trabalhos com essas algas coralináceas, principalmente trabalhos relacionados ao aspecto bioconstrutor dela. Então, se vocês olharem aqui essa parte mais rosa que está por baixo desse coral, é tudo alga calcária. E estima-se que, por exemplo, a Grande Barreira de Corais da Austrália, abaixo de toda aquela região de coral, né, dos recifes de coral, tudo é em cima de alga calcária. Né? Então, para vocês verem qual é a importância desse tipo de alga. Além disso, ela promove a produção de carbonato de cálcio, né? Então você tem o sequestro de CO2, né? Então você tem aquela situação de win-win, onde você trabalha com uma alga que está absorvendo CO2 do ambiente. E aí, como é que é a estrutura dessa alga? Quando a gente quebra ela, a gente consegue ver a parede celular dela, que é simplesmente totalmente lotada de cristais de carbonato de cálcio. Esses cristais eles crescem perpendicularmente à célula, e aí eles se encontram numa lamela média aqui, nessa parte amarronzada, que está exposta aqui na imagem. E as algas calcárias, basicamente, você olhar todas as células dela são calcificadas, tirando as células que estão se dividindo. Então, a gente começou a ver o que tinha na literatura sobre mineralização de águas calcárias, que a gente pode chamar também de CCA. Né? Então, você tem uma mineralização intercelular com supersaturação de íons, um pH estável alcalino e a presença de matriz orgânica. Então, era um processo controlado. A gente tinha alguns trabalhos da década de 80 mostrando os primeiros estágios, né, como é que era, na verdade, o crescimento desses cristais. Né? Então, ele fala que na lamela média você tinha um crescimento dessas espículas que a gente vê aqui nessa imagem, e depois, essas espículas, você tem um crescimento perpendicular daqueles cristais que são romboédricos que a gente viu anteriormente. E aí a gente também teve essa questão de tentar entender, né, em que momento que esses cristais eles começam a aparecer nas fases mais jovens das algas calcárias, né, no caso dos esporos assentados. Além disso, você tinha uma relação que era uma questão química dos polimorfos de carbonato de cálcio. Né? Então, no caso das algas calcárias, você tinha uma diferença que a calcita que era feita, né, o carbonato de cálcio que era feito por ela, era uma calcita com alto teor de substituição de magnésia. E aí, por conta disso, para a gente fazer uma caracterização correta desse material, a gente teve que usar uma técnica, né, de difração de raio-x em pó, onde a gente teve que utilizar
o refinamento Rietveld. Né? Então, o refinamento Rietveld, eu não sou a melhor pessoa para explicar sobre refinamento Rietveld, mas, no caso, ele é uma técnica para ajustar, né, o modelo cristalográfico teórico aos dados experimentais da difração de raio-x. Né? Então, você tem um modelo onde você capta o difratograma dos seus cristais, né? E você vai comparar isso com dados teóricos, né? Ou com difratogramas que já existem na literatura. Né? Então, você tem aí nessa análise do refinamento Rietveld, você consegue ter uma análise qualitativa, né? Você consegue saber quais são os cristais, e também quantitativa, né? Qual é a porcentagem desses minerais ali naquela amostra. Então, nesse caso, a gente estava aí, no primeiro momento, tentando falar sobre o processo de ontogenia, né? Como é que era essa questão do início do processo, e também o controle. Qual é o controle realmente que a água calcária tem, né? Onde que tem o crescimento desses cristais? Quais são os diferentes polimorfos? Se só tem calcita, se tem calcita magnesiana, se tem aragonita. Uma outra questão é que a calcita magnesiana vamos dizer assim, um mineral que pode ser mais solúvel em tempos de acidificação dos oceanos, né? Então, em relação a modificações de mudanças climáticas, com a diminuição do pH marinho, né, com as possíveis previsões, né, do IPCC e de outros órgãos, o que a gente sabe é que você tem uma calcita com alto teor de magnésio, você vai ser o primeiro organismo a ser dissolvido em caso de acidificação dos oceanos. E se a gente colocar, né, como a gente vê aqui nesse gráfico, as águas calcárias em relação a outros organismos mineralizadores marinhos, você vê que as águas calcárias elas podem apresentar até 32% de magnésio na sua estrutura cristalina, né? Então tornando as mais suscetíveis em relação a mudanças climáticas. Então, começamos a responder isso, né, o nosso trabalho falando sobre a questão da formação da parede celular, né, no caso um modelo aqui da alga Lithotamnium crispatum, e a gente fez uma correlação entre a matriz orgânica e a fase mineral. Né? Então, a gente mostrou que o processo ele é controlado por um organismo até um certo nível, então ele controla o tipo de mineral e a morfologia dos cristais. Os cristais são formados por diversos cristalitos da mesma orientação, e existem implicações quanto à suscetibilidade das águas calcárias a mudanças climáticas, como eu havia falado anteriormente. Então, no primeiro experimento, a gente fez a gente desmineralizou o material e remineralizou, mostrando que você tem o crescimento de cristais. Quem são esses cristais? Então, a gente começou a ver que existia, por análise elementar, né, que a gente chama de EDS, que a gente mostra que você tem diferentes concentrações de magnésio ao longo do talo, mas que você tem magnésio em praticamente todo o talo da alga calcária. Quando a gente faz uma difração de elétrons, a gente vê que realmente o cristal é um cristal de calcita, mas que você tem alguns deslocamentos dos picos, né, das principais faces cristalinas. E aí, quando a gente olhou esse material com microscopia eletrônica de transmissão, essa imagem A aqui à direita, você vê vamos dizer assim, um cruciado no meio dos cristais. Esse cruciado, na verdade, são, vamos dizer, as folhas de matriz orgânica que ficaram imprensadas dentro do cristal depois, quando teve a formação dele na parede celular. Né? A gente consegue ver aqui na imagem B, por exemplo, a orientação atômica dos cristais, mostrando que você tem ali cristalitos todos mais ou menos na mesma orientação, com um pouco de deslocamento, mas que são cristalitos que estão na mesma orientação todos de uma maneira que você tem ali a parede celular, que ela tem uma característica de ser mais ter um maior craquelamento, mas que você também essa orientação dos cristais faz com que você tenha algum tipo de vamos dizer assim, de controle
sobre a ação de ondas, por exemplo, do hidrodinamismo marinho, onde você não tem a quebra dos ramos das algas calcárias, né? Por conta dessa intrusão da matriz orgânica, esse cristal ali é um pouco mais maleável do que um mineral inorgânico, como a gente tinha visto anteriormente naquele slide que eu mostrei. E aí, em relação a mudanças climáticas, a gente publicou um trabalho na Nature Scientific Reports, mostrando que aquela questão da percentagem de magnésio na calcita, né? Então, por difração de raio-x em pó e com refinamento Ritfield, a gente mostrou que as algas coralináceas aqui do Atlântico Sudoeste, elas têm a maior substituição de magnésio na calcita e fazem com que, dentro desse quadro de mudanças climáticas, elas seriam as primeiras a serem dissolvidas, né? E a gente teve uma repercussão muito boa desse artigo, inclusive ele foi editor choice da Nature Scientific Reports no Dia dos Oceanos. E a gente também utilizou um outro tipo de microscópio, né, a microscopia Raman, que é uma microscopia onde você também consegue ter análise, ela é uma espectroscopia vibracional. Então, através da vibração de grupos funcionais, você consegue falar mais ou menos quais são as moléculas que você tem ali no seu material. E aqui, no caso, a gente conseguiu mostrar, né, que você tem diferenças dos tipos de mineral, né? Então, você tem a calcita magnesiana, que é esse mapa verde, e você tem presença de algumas espículas de aragonita, que são essa parte vermelha dentro da célula. Então, você tem ali alguns processos de mineralização dentro da alga calcária que ela não é totalmente controlada, né? Onde você tem a formação de cristais de diferentes polimorfias. Ou então você tem uma remineralização, né? Você teve uma dissolução e depois uma remineralização induzida de aragonita, por exemplo. Outro trabalho que a gente publicou, nesse caso na Frontiers in Marine Science, é a questão da ontogenia, né? Quando que começa essa calcificação, né, nas algas coralináceas? Então, a gente pegou, fizemos uma armadilha dentro do aquário, onde nessa armadilha você tinha lâmina de microscopia, e nessa lâmina de microscopia os esporos de alga calcária, que são esses aqui na imagem A e B, eles assentavam e depois cresciam. E a partir dessas lâminas de microscopia, a gente tirava elas dia a dia, a gente foi acompanhando o início do processo de mineralização, né? Então, a gente começou a ver por microscopia de polarização, né, que é uma microscopia antiga, mas que é muito boa em relação a materiais com orientações, né? A gente começou a ver que você tem uma polarização mais intensa a partir de 8 células, da divisão de 8 células desses esporos. Ou seja, você tem a mineralização principalmente das células que estão mais internas, enquanto as células que estão mais externas, que vão ser as que vão se dar a divisão celular, ela não tem a mineralização, então ela tem esse controle sobre o local de mineralização. A gente confirmou isso com a EDS, né, que é a análise elementar, onde a gente viu que com 2 e 4 divisões celulares você não tem nem cálcio nem magnésio nas paredes, mas nos indivíduos mais desenvolvidos, com 16, 32 células, você tem a presença de cálcio e de magnésio nas paredes celulares. Além disso, a gente, por microscopia de força atômica, mostrou o endurecimento da parede celular da parte jovem, né? Você tem as imagens A e B da parte jovem, onde você tem um tecido bem mais flácido, um tecido mais elástico, e na imagem C e D, você tem ali aquela parte mais pronunciada com um tecido bem mais endurecido da parte onde a gente acredita que estão sendo formados os cristais de carbonato de cálcio, né? E por conta disso, esse trabalho a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Microscopia e nós fomos contemplados aí como o melhor pôster na área biológica. E aí, o que acontece? Hoje em dia, as algas calcárias elas tendem a ser exploradas por conta da sua calcita magnesiana, mas, no meu entender, de uma maneira errada, né? A calcita magnesiana das algas calcárias elas são muito importantes porque na questão de biofertilizantes, né? Então, hoje, você tem alguns locais onde você tem licença de exploração de algas coralináceas de rodolitos, para triturar esse material e esse material ser utilizado como biofertilizante,
principalmente por conta dessa questão da alto teor de magnésio que você tem nesses cristais. E eu acho que a gente ainda tem muitas coisas para fazer em relação a isso, né? Principalmente através da caracterização das propriedades da calcita biogênica. A gente sabe que ela não tem uma distribuição uniforme de magnésio, como eu falei anteriormente. E esse magnésio ele melhora a dureza e resistência da calcita, né? Então você tem implicações para materiais funcionais, né? Uma inspiração para a síntese de materiais com propriedades mecânicas aprimoradas e um potencial para novos biomateriais na engenharia, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Que a gente conseguir dominar o processo de crescimento de calcita magnesiana, por exemplo, essa calcita magnesiana ela pode ser utilizada para diversos tipos de material, né? Matérias, por exemplo, como alguns semicondutores ou materiais que necessitem dessa questão mais maleável de um cristal de calcita. Uma outra área que eu acabei entrando, né, porque acabei recebendo uma oferta para trabalhar num projeto onde a gente falava sobre a influência da micro e nano-organização estrutural de penas na mecânica e aerodinâmica do voo, né? Então, nesse caso, a gente começou a trabalhar com penas de algumas aves, né? E a gente começou a ver em relações à questão da bioinspiração para aerodinâmica de aviões, né? Como a questão da leveza e rigidez, né? Onde você vai fazer ali a relação da queratina com as microestruturas ocas e alveolares, né? Você tem a questão da redução do arrasto e da turbulência, absorção de impacto e dissipação de energia e o controle passivo do fluxo do ar. Então, se você consegue entender ali como é ali a organização desse material das asas, você consegue ter uma noção de uma bioinspiração, onde você consegue aplicar isso, por exemplo, em aerodinâmica de aeronaves, né? E aí a gente conseguiu publicar esse trabalho, né? A gente primeiro trabalhou com amostras de penas fósseis, onde a gente viu que a orientação das estruturas das penas, né, que são essas estruturas aqui como se fosse uma bactéria, né, parece uma bactéria, na verdade são algumas estruturas que, com a orientação que a gente consegue ver das penas, né, essa orientação ela pode ser seguida em projetos de aerodinâmica de aeronaves. E aí, nesse meio tempo, eu tive a minha primeira orientação de mestrado, né, onde a gente viu alterações químicas no crescimento de rodolitos. Então, a gente trabalha aqui num projeto falando sobre o desastre de Mariana, né, onde a gente faz um biomonitoramento, né, dos organismos marinhos ali perto da foz do Rio Doce, e isso acabou se tornando uma dissertação de mestrado, onde a gente mostrou a incorporação de metais em algas coralináceas, né, porque as algas coralináceas, por conta desse crescimento e incorporação de metais, de cristais, né, produção de cristais, ela pode ser um bom registro fóssil e ela pode ser também um proxy paleoclimático ou um proxy ambiental. Nesse caso, a gente mostrou que você tinha uma composição de metais muito maior depois de 2016, né, porque o desastre foi em novembro de 2015, do que antes. E isso também rendeu uma nota de aplicação na Oxford Instruments, porque a gente utilizou o WDS, que é uma outra técnica de composição alimentar, um pouco mais sensível, enfim. E aqui a gente mostrando, né, como é que a gente utilizou o conhecimento do processo de biomineralização e da incorporação de magnésio, né? Então, o magnésio ele era incorporado nas estações mais quentes, onde a biomineralização é muito rápida e o íon de magnésio consegue entrar antes do íon de cálcio na estrutura cristalina. Então, você consegue ter uma noção de tempo, né, entre uma e outra região por conta da presença maior ou menor de magnésio, né? Então, a gente está utilizando aqui esse conhecimento,
em relação à produção de magnésio, né, dentro das estruturas cristalinas das águas calcárias, como vamos dizer assim, uma questão mais de biomonitoramento. Né? A gente fez análises de crescimento, também mostrando que a alga coralinácea ela cresceu menos nessa período onde teve o desastre de Mariana, e também a incorporação desse material dentro dos cristais de carbonato de cálcio por EDS, utilizando microscopia eletrônica de transmissão também. Bom, depois disso, isso eu já estava no pós-doutorado, eu fui chamado para trabalhar numa startup em São Paulo, chamada Gale, que era uma startup que preconizava a produção de commodities em laboratório, né? Então, algodão em laboratório, látex em laboratório. Então, para isso, eles precisavam de um expertise em biologia celular vegetal e também caracterização. E nessa eu embarquei, fiquei lá 1 ano e pouco, onde eu comecei como pesquisador em ciências agronômicas, depois acabei sendo chefe do departamento de caracterização celular, e esse foi uma parte interessante também de questões de biomateriais, onde a gente utilizava o crescimento celular, né? Por exemplo, na parte de crescimento de algodão, a gente fazia o crescimento da célula de algodão e depois passava por um equipamento de eletrofiação, por exemplo, onde você conseguia fazer os fios de algodão que eram necessários, né, para você, em algum momento, substituir o algodão que é colhido, né? Então você tem aqui uma redução de área plantada de diversas commodities e, além disso, uma redução de água mundial, né? Então a ideia era muito interessante, mas algumas coisas acabaram não indo para frente, né? E aí acabou que eu voltei para o Jardim Botânico, né? Eu acabei escrevendo um projeto de pós-doc sênior e acabei voltando, e é o que hoje eu estou trabalhando, né, nesses projetos, né? Um dos meus objetivos é a utilização da matriz orgânica dessas algas coralináceas, onde a gente mostra a importância da biomineralização e a aplicabilidade na nanomedicina e bioengenharia tecidual, né? Então, no caso, as algas coralináceas, elas têm uma parede celular um pouco diferente das algas pardas, elas têm outros polissacarídeos, como os xilogalactanas sulfatados, e também a quitina, né, que a quitina é um polissacarídeo que é encontrado também, por exemplo, em casca de camarão, né? Então, hoje você tem a produção de um polissacarídeo que se chama quitosana, que é através da acetilação da quitina, né? Então, você tem aí um mercado enorme de utilização de da quitosana, né? A quitosana ela pode ser utilizada para filmes para medicina, nanopartículas, pode ser utilizada para diversas questões, até por conta dela também apresentar aquela questão da imunogenicidade que o alginato também tem, né? Então, nesse caso, eu descobri, né, que as algas coralináceas elas também têm quitina na parede celular delas, então eu acabei fazendo uma extração dessa quitina, produzia quitosana de algas coralináceas e fiz um processo que é de produção de nanopartículas através de uma síntese verde, né, utilizando menos produtos químicos, e nesse caso aqui eu utilizei, por exemplo, como agente redutor, um extrato de eucalipto, né? O eucalipto ele tem um eucaliptol. O eucaliptol é um grande agente redutor que é importante na produção de nanopartículas, né? Então, aqui eu apresento a vocês 3 imagens de microscopia eletrônica de transmissão mostrando as nanopartículas que a gente produziu nesse momento. Esse projeto está em andamento. Essas nanopartículas agora elas vão ser submetidas a uma análise de citotoxicidade com algumas culturas de célula, e depois a gente vai começar o processo de tentativa de inclusão de fármacos dentro dessa estrutura, e depois eu tentar utilizar essa estrutura em algum momento para nanomedicina, né? Vamos dizer assim, por exemplo, no tratamento de câncer, onde você consegue
injetar essas nanopartículas com fármacos em locais onde o câncer está instalado, e ao invés de você fazer uma quimioterapia onde você acaba debilitando a saúde total do paciente, você tem ali um delivery no alvo do fármaco que você precisa para combater o câncer. Um outro projeto também que eu trabalho, que eu acabei indo, né, apresentar um pôster agora, né, ano passado, no simpósio da Sociedade Brasileira de Microscopia, lá na UFMG, são nanopartículas de BSA com óxido rosa. O óxido de rosa, desculpa. Então, nesse caso, a gente está utilizando o óxido de rosa, né, rosa mesmo, né, rosa que a gente dá para nossa mãe no Dia das Mães, enfim, é rosa mesmo. A gente utiliza o óxido de rosa, que ele é obtido muito facilmente, e aí utiliza esse óxido de rosa para fazer como agente redutor para a produção de nanopartículas de BSA, né, que é a albumina de soro bovino. E nesse caso, o nosso projeto ele já está um pouco mais adiantado, onde a gente já tem uma caracterização do tamanho dessas nanopartículas, né? Então a gente já tem um tamanho de nanopartículas médio que está legal para a gente. Além disso, nós já mostramos, né, a questão da inclusão de um fármaco dentro dessas nanopartículas, e também já fizemos algumas análises de citotoxicidade, onde foi mostrado que essas nanopartículas elas não têm nenhum tipo de citotoxicidade em algumas culturas de célula, mas obviamente agora a gente tem que passar isso para uma fase de organismos maiores, né, de testes clínicos. Um outro trabalho de caracterização de processo de biomineralização que nós estamos escrevendo agora em relação a cristais de colesterol, né, em reservossomos de Trypanosoma cruzi, né? Então, o Trypanosoma cruzi é o agente, né, da doença de Chagas. Então, a gente está tentando entender, nesse caso aqui, como que o Trypanosoma cruzi ele consegue armazenar esse colesterol, e esse colesterol depois ele é utilizado como reserva para esse Trypanosoma ele conseguir sobreviver fora da célula hospedeira. Então, se a gente conseguir entender como é que é esse processo de armazenamento de colesterol, a gente pode atuar sobre esse processo de armazenamento e fazer com que o agente patógeno ele morra, vamos dizer assim, desnutrido, onde a gente consiga bloquear essa entrada e a cristalização desses cristais de colesterol. Então, aqui a gente fez uma análise de microscopia eletrônica de transmissão com uma reconstrução tridimensional, né, da onde estão esses cristais dentro do reservossomo, que é a organela do Trypanosoma, né, e também a gente conseguiu fazer uma análise baseada também na difração de raio-x e refinamento Rietveld, quais eram os cristais, no caso são cristais de colesterol anidros, são 2 tipos, né, e a gente consegue agora ter uma noção de como esses cristais são formados, quem são eles e como a gente vai poder combatê-los daqui para frente. Um outro trabalho também, rapidamente falando, do mapeamento, né, de um alcaloide dessa cianobactéria, né? Então, as cianobactérias elas têm diversos alcaloides que podem ser utilizados como agente antibacteriano, antifúngico, antialgal, e eles podem ser utilizados, e a gente está na fase de identificação desse alcaloide, né, porque esse alcaloide com certeza é utilizado pelas cianobactérias como um agente de defesa, e a gente pode utilizá-lo em diversas outras aplicações. Nesse caso aqui, a gente utilizou a microscopia de confocal, a laser, onde a gente conseguiu, pela autofluorescência, mostrar aonde está esse metabólito, né, esse alcaloide, que é essa região em azul da figura A, B e C. Ela fica nessa parte mucilaginosa aqui da cianobactéria, e dentro aqui essa parte azul é a parte vermelha, é a autofluorescência da clorofila das células.
E por espectroscopia Raman, a gente conseguiu mostrar que a concentração desse alcaloide é uma concentração alta dentro da célula, mas que vai diminuindo ao longo que você vai saindo da célula, né? Mostrando que você tem um processo de exudação desse metabólito de defesa que a gente pode utilizar para outras aplicações. Como é que eu estou de tempo aí? Desculpa. Alô? Oi, já tem 1 hora e 5 minutos. Só faltam 3 slides. Pode falar, e não tem problema. Beleza. Bom, um outro trabalho que a gente está publicando em relação à utilização de extratos ou também para produção de biomateriais com propriedades, particularidades diferentes, é esse trabalho onde a gente acabou obtendo uma patente, né, da utilização de um líquido de castanha de caju, né, um extrato de castanha de caju, onde a gente trata a espuma de poliuretano, né? Então, a espuma de poliuretano ela pode ser utilizada para várias coisas, né? Por exemplo, para cama, enfim. Então, se você consegue tratar ela com extrato de castanha de caju, por conta das moléculas desse extrato, você acaba tendo uma espuma com uma densidade diferente da densidade da espuma sem o tratamento, e aí, nesse caso, você consegue uma espuma que ela consegue ter uma particularidade de ser, vamos dizer assim, mais estruturada, ter uma resistência maior, mas ao mesmo tempo garantir um conforto maior para a pessoa que vai sentar num sofá ou vai dormir numa cama. Então, isso é mais uma análise de caracterização, onde a gente utiliza diversos tipos de microscopia e faz diversos tipos de medidas para chegar, né, nesse tipo de análise. Um outro projeto que a gente está tocando é um projeto com uma microalga chamada Chlorella vulgaris, né? Então a gente tem um cultivo dessa microalga. Essa microalga ela é obtida, um pó dela, e esse pó ele pode ser utilizado, por exemplo, como alimento para rações de aves, né? Porque ele tem uma alta concentração de fibras dietéticas, carboidratos, proteínas, mas também a gente pode utilizar para a produção de biomateriais. No caso que a gente está fazendo aqui é o projeto de bioplástico em conjunto com a BASF, que é uma empresa gigantesca do ramo de química, onde a gente está tentando produzir alguns bioplásticos utilizando o amido extraído dessas microalgas, né? Então, a gente está numa fase de produção de alguns protótipos, e esses protótipos eles vão ser testados aí, por exemplo, por análise de caracterização de tensão e também por microscopia de força atômica, onde nós pretendemos também fazer a adição de quitosana para saber se a gente tem aí uma diferença de propriedades mecânicas, e esse plástico ele pode, em algum momento, vir a substituir o plástico convencional, né, de fontes não renováveis, né? O plástico hoje em dia é feito com derivados de petróleo, então a gente pode aqui ter uma oportunidade de fazer um biomaterial, né, onde a gente tem que fazer essa caracterização toda e depois ver qual seria a aplicação desse tipo de plástico. Então, gente, para terminar, eu acho que aquela menção que eu falei anteriormente para vocês da questão da multidisciplinaridade, né? Eu acho que vocês tiveram uma noção aí do que a gente teve que estudar e de ter especialistas em diversos campos, né? Você tem análises físicas, análises químicas, análises geológicas, análises biológicas, fisiológicas, e grande parte, muitas coisas eu toquei, mas óbvio que você tem uma equipe que está junto com você e que eu acho que é interessante, como eu falei anteriormente, apresentar esse tipo de... o que a gente faz para pessoas que estão fora do nosso campo de expertise, porque a gente tem essa questão da divulgação científica muito incipiente no Brasil, né? Então,
a gente acaba publicando vários artigos que são lidos basicamente pelos nossos pares, e às vezes o cara que está do lado do teu laboratório não sabe direito o que você faz, né? E de repente ele tem uma ideia que pode juntar e responder uma pergunta talvez mais significativa do que você estava tentando responder anteriormente. Então, eu espero que tenha sido agradável, não sei se também me fiz entender em tudo, mas eu estou aberto a perguntas e, mais uma vez, agradeço ao Emilson pelo convite, e é isso. Obrigado, gente. Valeu, Rodrigo. Foi massa. Assim, o que me deixa mais de cara em tudo isso... Deixa eu só cancelar aqui a apresentação.